Esse é um exemplo de como funcionam os bastidores do grande cosmos, de tudo que vocês entendem como mundo real. Tudo que existe é o divino manifestado em uma grande partícula. Essa partícula, ela se fragmenta, construindo ali inteligências avançadas, construindo campos geradores de autoexperimentação, para, através desses campos, gerar ali universos, galáxias, constelações, planetas, tudo para abrigar vida. Então, vou falar especificamente do campo gerador de autoexperimentação da 14ª dimensão, que foi produzida por essa partícula que estou falando, né, MK1. Então, essa partícula, que na verdade é o divino manifestado, é pura luz, pura inteligência cósmica, ela projeta várias e várias inteligências, a fim, né, de experienciar no hiperespaço. Tudo o que existe, na verdade, são projeções a partir de partículas, de fótons. Então, tudo luz, tudo holográfico, entende? Então, vou falar especificamente desse primeiro minicampo que foi construído a partir da 14ª dimensão. Veja que esse campo ele vai se duplicando, então são como se fossem fontes de energia. Então, eu trabalho aqui nesse primeiro raio, nesse primeiro campo. Esse campo gerador de experimentação foi o que construiu isso que vocês entendem como Via Láctea. E grande parte de tudo aquilo que vocês enxergam. Por exemplo, Sirius, Alpha Centauri, o Sol de vocês, a Terra. Então, esse primeiro campo aqui projetou esse universo, projetou grande parte dos sistemas, sistema de Sirius e todos os mini-sistemas, planetas que têm vida, Alpha Centauri, todo o seu sistema, o Sol, a Terra. Tá? Então, a Terra ela é um planeta que veio diretamente dos sirianos, porque essas inteligências construíram aqui o sistema de Sirius e experimentaram a vida nesse sistema. Okay? Então, quando eu falo que o Deus do céu e da terra veio de Sirius, é porque o divino manifestado se fragmentou em Sirius e de Sirius projetou a Terra. Okay? Então, a Terra é um programa que originalmente precisaria vibrar na 7ª dimensão. Era para ser um âmbito celestial, quase que divino, porque os humanos eles deveriam ser seres com predominância energética positiva. Esse era o programa original de Deus. Porém, o que aconteceu é que houve ali uma divisão nesse grupo de Sirius. Então, houve dois grupos. O primeiro grupo, que originou o programa Terra, e o segundo grupo, que teve um grande interesse no programa, ok? Só que com divergência de manifestação energética, porque esse segundo grupo queria que os humanos vibrassem na polaridade negativa. Então, houve ali uma espécie de conflito de interesse, ou seja, dois grupos do mesmo quadrante tiveram conflito de interesse para ver o que ia acontecer com os humanos. Então, até expliquei no vídeo anterior, dizendo que houve ali então a inserção da polaridade negativa, os humanos eles ficaram tendo essa divisão, positivo e negativo, por conta dessa inserção desse segundo grupo. Só que houve ali, né, um conflito de interesses grande, porque os sirianos que fizeram o programa Terra, que está envolvido com esse primeiro campo, esse primeiro raio, está ligado ao mito arcanjo, aos felinos, sirianos em geral, aos pleiadianos e a Jesus. Então, Jesus é como se fosse uma figura que liga todos esses seres. Por isso que quem se conecta com Jesus geralmente vem de Sirius, Alpha Centauri, Pleiades, entende? Então, esse primeiro raio, ele é o que tem autoridade sobre a Terra. Só que houve, né, a desconstrução. Então, esse segundo grupo, ele foi simplesmente para outro quadrante, tá? Então, esse segundo grupo, ele veio para cá, para esse sistema de controle. Esse sistema de controle, que está próximo ao campo gerador que dá fonte de energia para todas as outras, é o que configura ali uma espécie de liderança, ok? Isso que você chamou de Sananda é, na verdade, um siriano desconfigurado, porque quando eles vieram para esse campo, eles simplesmente projetaram uma nova realidade, que é isso que você chamou de Andrômeda. Então, esse campo que gerou Andrômeda, você vê que são campos diferentes. São como se fossem líderes diferentes. Então, esse mesmo campo que gerou Andrômeda é o mesmo campo que gerou Vênus, que está nesse sistema, entende? Então, vieram daqui, desse campo, projetou esse planeta, para que através desse planeta chegue ao planeta Terra. Porque o propósito desses seres é fazer com que o planeta Terra se desconecte desse raio, desse campo, ok? Então, Sananda, ele se reconfigurou, então ele não é mais siriano, e ele veio para a configuração celular de Vênus, que tem uma predominância energética positiva, porém eles trabalham com duas polaridades, porém eles vibram aqui na polaridade energética positiva, predominante. Então veja que fizeram essa reconfiguração para poder inserir ali seres a fim de reprogramar o grande sistema da Terra. Então os seres de Sirius que vieram para este campo, projetaram Vênus, vieram para a Terra, ok? E começaram a reconfigurar.
os venusianos, eles começaram a se adentrar às camadas da Terra, começaram a se envolver com os primeiros humanos e tiveram ali uma grande reconfiguração celular. Através, então, teve várias e várias reconfigurações, seres de outros sistemas também preencheram, né, as moléculas do corpo humano, então tiveram várias e várias inserções. Esse programa Terra, ele está atualmente na liderança de Sananda, que é um luciferiano. Por isso que Sananda não é Jesus, porque Jesus, que é o deus de Sírios, ele é um fractal, ok? E Sananda é outro. Então é um erro falar que Sananda é Jesus, porque não é. Veja que Sananda está no controle desse grande sistema. E o planejamento deles, na verdade, é fazer o que eles não conseguiram com os reptilianos, que é fazer com que a raça humana vibre ali numa carga predominantemente negativa, tá? Antes de falar sobre isso aqui, eu quero falar sobre os planetas. Por quê? Primeiramente, tá? Vamos lá. Os planetas que esse campo aqui projetou são Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses aqui estão conectados com esse primeiro raio. Então, é como se tivesse uma ligação a Sírios. Já Mercúrio, Vênus, Urano e Netuno pertencem a esse outro raio aqui. Porém, o único que habita vida, inteligência, é Vênus. Mercúrio, Urano e Netuno são apenas projeções holográficas, como se fossem prints energéticos. Okay? Então, veja que este raio aqui, ele quer o programa Terra. Então, além de Vênus que ele projetou, ele quer dominar o programa Terra. Por isso que há conflito de interesse, entende? Porque Terra, Marte, Júpiter e Saturno fazem parte de um mesmo quadrante. Então, os seres de Vênus querem a liderança, digamos assim, da Terra. Então, o planejamento dos luciferianos, eu vou chamá-los de luciferianos e não de venusianos, porque nem todos os venusianos compactuam com esse sistema. Existem venusianos que simplesmente se conectam com outras egrégoras e não com essa egrégora que quer fazer o planejamento de eletronegatividade. Esse planejamento já está em vigor, porque os elementos mais eletronegativos que vocês conhecem já fazem parte da vida de vocês. O flúor é o elemento mais eletronegativo e faz parte da vida de vocês. Até a água de vocês tem flúor, oxigênio e carbono. Então, esses elementos, né, principalmente o flúor, que é um elemento também muito usado em combustível nuclear, tudo isso está envolvido com o planejamento de eletronegatividade massiva dos luciferianos, porque eles precisam de uma raça com predominância energética negativa para se aderir a eles e se equilibrarem, porque lembra, eles estão aqui na predominância positiva. Eles tentaram fazer isso com os reptilianos, mas não deu certo. Então, o que eles fazem hoje em dia? Eles trabalham com reptilianos para ajudar ali os humanos a se conectar com a polaridade negativa, como se fosse um acordo. Por isso que o sistema de controle tem os luciferianos, né, que são os venusianos, e tem também os reptilianos, draconianos, seres de Zeta. Então, tem vários e vários seres conectados. Então, o planejamento dos luciferianos é fazer com que haja uma inserção de nanopartículas, de nanotecnologia no corpo biológico, porque através dessa nanotecnologia, eles vão ter acesso diretamente aos sentimentos e emoções, porque os venusianos, eles estão ligados a sentimentos e emoções dos humanos. Então, as emoções que vocês conhecem, alegria, tristeza, raiva, medo, são elementos químicos que vieram ali de luciferianos. Então, essa inserção tecnológica, que eu já disse em outros vídeos, vai começar para que os humanos eles entrem em uma rede, tá? Então, é como se eles fossem ficar tudo conectados, vibrando predominantemente no negativo. A ciência de vocês vão dizer no futuro que essa nanotecnologia não vai interferir, mas por trás dos bastidores vai. Então, os sirianos, eles já meio que não querem mais reconfigurar, tá? Então, os sirianos, eles simplesmente querem resgatar as almas que estão aqui, que não se conectam com essa polaridade negativa, ok? Então, provavelmente vai ficar aqui aqueles que se conectam com os luciferianos. Agora, aqueles que não se conectam, que é como diz na Bíblia, né? Aqueles que for firme e fiel até o fim, herdará a coroa de vida eterna, porque os sirianos querem resgatar aqueles seres que estão aqui e que se conectam com a polaridade positiva. Então, o Jesus é uma figura que representa a polaridade positiva dos sirianos. Então, aquele que se conecta com Jesus, com a polaridade positiva, é como se fosse ele marcado, é como se tivesse uma chama acesa, é como se fosse visto como escolhido, porque no momento que a Terra estiver vibrando na eletronegatividade massiva, aqueles escolhidos que vibram no positivo, né, eles vão ser resgatados, eles vão ser passados de um sistema para outro, entende? Então, por isso que vai haver ali isso que vocês chamam de apocalipse, porque é a divisão. São os seres sirianos, os seres desse primeiro raio, tá? Tá ligado ali a Miguel Arcanjo, aos felinos, a Jesus, seres angelicais, então é como se fosse vários e vários seres trabalhando em prol desse resgate. Porque os humanos, eles vão se desligando do corpo aqui na terceira dimensão e vão indo para outras camadas, supercarregando o programa. Então os humanos, eles vão ficando cada vez mais esquecidos por conta dessa programação em massa, porque o planeta ele tem um número de gigas para compactar ali consciências ativas. Então, conforme vai pesando, os humanos vão ficando cada vez mais esquecidos, porque
É como se faltasse uma memória interna para poder compartilhar ali as memórias, rememorações disso aqui que eu estou falando a vocês, entende? Então, se hoje você tem uma dificuldade de se lembrar disso aqui, é por conta do planeta estar com muita informação através dos avatares, que vão se desligando e vão indo para outras realidades. Então, o planejamento dos hemisferianos é fazer com que a terceira dimensão continue e haja ali uma inserção de ultra tecnologia. Então, os seres humanos que se conectam com essa eletronegatividade, eles vão se sentir ali super-heróis. Porém, serão seres, na minha percepção, vão estar na ilusão, porque eles estão muito distantes de sua real potência, entende? Então, isso é apenas aqui um resumo, tá? Dos bastidores do Grande Cosmos.